boa tarde a todos. Então vamos dar início aí à defesa de monografia do Boxer, então com o título de Dinâmica Simbólica da Computação. Eu tenho 10 a 20 minutos para apresentar e depois a gente passa para a banca, os comentários da banca. Então, boa tarde a todo mundo que está aqui, boa tarde à banca. Como o Gilles disse, o título do meu projeto é Dinâmica Simbólica e Teoria da Computação. Então, primeiro a gente começou estudando o que seria a dinâmica simbólica. A gente começa estudando o sistema dinâmico discreto. O que é um sistema dinâmico discreto? É um conjunto com uma função desse conjunto nele mesmo. Esse conjunto a gente pode pensar como representando o conjunto de configurações de um sistema físico, por exemplo. E essa função diz como esse sistema físico evolui no tempo. A gente está no ponto x, no tempo t0, e daí aplica essa função e obtém o ponto x no tempo t igual a 1. Aplica essa função de novo e obtém o ponto x no ponto t igual a 2, e assim em diante. A gente considera a órbita de um ponto o conjunto de todo o futuro desse ponto. E como a gente está considerando uma função f inversível, a gente considera também o passado dele. Então, a órbita de um ponto é o próprio ponto x junto com o futuro dele e o passado dele também. Aí qual que é a ideia da dinâmica simbólica? A gente pega o nosso conjunto de configurações, o nosso conjunto x, e particiona ele em um número finito de subconjuntos. Então isso a gente chama de discretizar o espaço, no caso. E daí, em vez de a gente querer saber exatamente onde está cada ponto, a gente só se preocupa de saber em qual subconjunto que ele se encontra. Aí então, por exemplo, a gente se preocupa só que o x vai estar no conjunto E0. Aí a gente aplica a função f, o x vai parar no conjunto E3. A gente aplica f de novo e ele vai parar no E1. E assim em diante, a gente não se preocupa mais qual ponto que ele está exatamente, apenas o subconjunto que ele está. Como a gente tem um número de subconjuntos finitos, a gente só precisa de uma quantidade finita de símbolos para representar essa órbita. Então a gente consegue transformar em uma órbita simbólica. Então aquela órbita antiga, a gente transforma nessa órbita simbólica, no qual esse x0 indica que o ponto x, no instante t0, vai estar no conjunto E0. Aí a gente passa para o estudo dos shifts completos. A gente considera A um alfabeto finito, a gente só quebrou o conjunto x em um número finito de subconjuntos, e a gente forma o shift completo sobre A. É o conjunto de todas as sequências bi-infinitas de símbolos de A. A gente ressalta o bi-infinita porque é infinito tanto para frente quanto para trás. E aí a gente representa um elemento desse shift completo como uma sequência bi-infinita de símbolos, e a gente coloca o ponto para distinguir onde começam as coordenadas não negativas das negativas. Aí, por exemplo, quando o alfabeto é o 0, 1, a gente tem um conjunto de todas as sequências binárias. Aí, por exemplo, dois pontos do shift completo binários podem ser representados como esses dois pontos aqui. Aí a gente precisa da função do shift completo nele mesmo para que a gente tenha um sistema dinâmico discreto. E a gente define o operador de shift do que vai do shift completo nele mesmo. Ele pega uma sequência aqui, representada por esse x na n, aplicada nesse ponto, ele dá uma deslocada uma casa para a esquerda. Então, aqui antes era o x0, passa a ser o x1 e assim em diante. E daí, de maneira que a gente tem que o par formado pelo shift completo e o operador de shift é um sistema dinâmico discreto. Aí uma coisa que a gente se pergunta em matemática é, dado um conjunto com certas propriedades, quais são os subconjuntos que também têm essa mesma propriedade do conjunto completo? E daí a gente vai descrever o que são os subshifts. A gente começa tomando um conjunto F finito, conjunto F qualquer de palavras. Palavras são blocos sobre o alfabeto, e chama essas palavras de proibidas. E a gente forma o subshift definido por F como sendo todos os pontos no shift completo no qual nenhuma palavra proibida ocorre. Aí, por exemplo, naquele alfabeto 01, a gente pode escolher o conjunto F como sendo o bloco 11, e o shift formado a gente dá o nome de shift da razão áurea. Aí, assim, por exemplo, esse cara pertence ao shift da razão áurea porque ele pertence ao shift completo sobre o 01 e ele não tem nenhuma palavra proibida. E esse cara aqui de baixo não pertence ao shift da razão áurea porque ele tem esse bloco 11 aqui que é proibido. Outro exemplo é se a gente considerar o mesmo alfabeto e considerar o conjunto das palavras proibidas como sendo o 1 seguido de um número ímpar de zeros terminando em 1.
esse shift é chamado de shift par. Aí aqui, por exemplo, a gente tem um elemento que pertence ao shift par e tem um elemento que não pertence. E esse cara não pertence porque ele contém esse bloco aqui que tem 1, seguido de 1, 0, terminando em 1. Que é uma palavra proibida. Aí a gente caracterizou, através de um teorema, que todos os conjuntos de subshifts são subconjuntos do shift completo, que são compactos e invariantes pelo operador de shift. Aí, outra maneira de descrever um subshift é através de palavras permitidas, ao invés de palavras proibidas. Aí a gente dá a origem à linguagem do subshift. Então, a linguagem a gente define como todas as palavras que ocorrem num subshift. Por exemplo, tem um elemento ali do subshift, qualquer pedacinho finito dele é uma palavra que ocorre na linguagem do subshift. E nosso teorema para essa sessão foi dizer que a linguagem determina completamente um subshift. Então, um subshift ele pode ser pensado como um subshift determinado pelo conjunto complementar de sua linguagem. Aí, outra pergunta que a gente faz em matemática é quais são as funções que são de um, por exemplo, um shift completo em outro, que têm propriedades boas. Então, no nosso caso, a gente definiu os códigos de blocos. São funções de um shift completo no outro que preservam a estrutura dinâmica do shift completo. Aí a gente começa aqui com uma função φ maiúscula, por exemplo, que ela lê uma palavra de tamanho n mais 1 e leva em um símbolo de outro alfabeto. E com essa tradução, a gente pode pensar em uma tradução, pega uma palavra, traduz em um símbolo de outro alfabeto, a gente consegue gerar uma função que vai do shift completo no outro shift completo da seguinte maneira. Pega um elemento aqui do shift completo inicial, tu lê, por exemplo, essa janela aqui de tamanho m mais n mais 1, que vai estar centrada no elemento xi. A gente diz que ele tem uma memória m, porque ele lê m casas antes do xi, e uma antecipação n, porque ele lê n casas à frente do x e traduz em um símbolo do alfabeto, do outro alfabeto. E para calcular, por exemplo, o y mais 1, o que ele faz é só dar uma deslocada para frente. Calcula a mesma função aplicada no próximo bloquinho. Aí a gente tem uma certa nomenclatura especial para os códigos de blocos. Por exemplo, quando o código de bloco é injetor, a gente diz que é uma imersão do subshift x no subshift y. Quando ele é sobrejetor, a gente diz que é um código fator de x em y. E quando ele é uma bijeção, ele é uma conjugação entre x e y. Para a nossa teoria, quando a gente tem uma conjugação entre dois shifts, eles são essencialmente o mesmo. Como se a gente pudesse pegar um subshift e traduzir no outro. E aí a gente tem um teorema que caracteriza os códigos de blocos como sendo as funções contínuas e que comutam com o operador de shift. Aí a partir disso a gente começou a estudar o tipo mais simples de subshift, que é o subshift do tipo finito. Ele ocorre quando a gente escolhe um conjunto de palavras proibidas como sendo um conjunto finito. Aí, por exemplo, o shift da razão áurea que eu apresentei lá, ele é um subshift finito, porque ele é só descrito pelo bloco proibido 1, 1. E o shift par não é um subshift finito. Ele é descrito não tem como descrever ele com um conjunto finito de palavras proibidas. Aí a gente passou a estudar grafos. Grafos nada mais são que um objeto matemático que consiste em vértices e arestas. Aí no nosso estudo a gente considera um grafo direcionado porque a gente tem duas funções que indicam onde uma aresta inicia e onde ela termina. A gente pode representar um grafo dessa maneira. Os vértices são pontos e as arestas são conexões entre esses pontos. No nosso caso a gente tem uma direção no qual essa aresta segue de um vértice para o outro. E como a gente também permite várias arestas indo de um vértice para o outro. Aí como que a gente consegue formar um subshift dado no grafo? A gente considera o conjunto de arestas como sendo o próprio alfabeto e forma um shift aresta. É o conjunto de todos os passeios bem infinitos num grafo. Então você tem um grafo, você consegue fazer um caminho infinito nele e isso vai representar se você lê os símbolos das arestas, você consegue um elemento de shift aresta. Aí a gente caracterizou um teorema que mostra que, dado um shift do tipo finito, você consegue codificar ele e ele é transformado em um shift aresta. Todo shift do tipo finito, ele é conjugado em um shift aresta. Aí, por exemplo, o shift da razão áurea, ele pode ser representado
uma conjugação dele pode ser representada através desse grafo aqui. Aí eu achei interessante o teorema da decomposição, porque para a nossa teoria, quando dois subshifts são conjugados, eles são essencialmente o mesmo. Então, se tu tem dois subshifts do tipo finito que são conjugados, eles são essencialmente o mesmo. O que acontece com o gráfico que representa eles? Aí nisso vem o teorema da decomposição. Primeiro a gente introduz o que é uma separação de estados. Nesse exemplo aqui eu vou dar uma separação de estados exterior, porque a gente vai separar esse estado K aqui segundo as suas arestas que saem do K. Então a gente vai querer separar as arestas vermelhas das arestas azuis. Então a gente pega o K, separa em dois estados, um vai sair todas as vermelhas, outro vai sair todas as azuis. E daí antes a gente tinha uma aresta A entrando no K, agora a gente vai ter duas arestas A, uma com o símbolo 1 e 2 para cada K que a gente separou. A mesma coisa para a aresta B. Esse processo também poderia ser feito para uma partição interior. Em vez de a gente separar essas arestas que estão saindo do K, a gente poderia separar essas arestas A e B que estão entrando no K. De qualquer maneira, essa separação de estados dá para a gente um código de blocos, que ele é chamado de um código de particionamento, e a inversa dele é chamado de um código de amalgamento. E o que o teorema da decomposição nos diz é que sempre que a gente tem dois shifts arestas conjugados, existe a conjugação entre eles pode ser escrita como uma composição de códigos de particionamento e amalgamento. Isso significa que existe uma sequência de separação de estados que a gente consegue iniciar num grafo e terminar no outro. Aí o próximo tipo de subshift que a gente estudou foi o subshift soft. Ao invés de a gente apenas ter um grafo, a gente tem um grafo rotulado. Um grafo rotulado nada mais é do que um grafo junto com uma função de rotulação. A função de rotulação pega cada aresta e associa um símbolo de um alfabeto qualquer. Aí a gente forma um shift soft, que é o conjunto de todos, a mesma ideia do shift aresta. Você caminha no grafo e obtém um caminho bem infinito, que vai ser um ponto do shift soft. Só que em vez de tu ler a aresta, tu lê o rótulo da aresta. Aí, por exemplo, o shift par, ele não é um shift do tipo finito, ele é um shift soft e ele pode ser representado por um grafo rotulado. Aí a gente provou um teorema que o conjunto todo de subshifts sóficos contém os subshifts do tipo finito e é fechado por códigos fatores, que nada mais são do que os códigos de blocos sobre ejetores. E aí, por último, a gente estudou os autômatos finitos. Um autômato finito nada mais é que um modelo do computador teórico, bem simples. A gente tem aqui um conjunto de estados, um alfabeto sigma, uma função de transição, que ela lê uma entrada e o estado que a gente se encontra diz para onde a gente vai. Esse Q0 é o estado inicial e o F é um conjunto de estados finais, os estados de aceitação. Então o que o autômato faz? Ele pega uma palavra finita nesse alfabeto sigma, ele lê essa palavra, vai operando pela função de transição e no final ele dá uma resposta para o agente binário. Ou ele aceita essa palavra ou ele rejeita essa palavra. E acontece que a gente consegue representar todo autômato como um grafo rotulado. Então, cada diamantezinho desse é um estado. A gente usa a função de transição para dizer para onde estão indo as arestas entre os estados. A gente representa esses aqui que tem um traçado duplo como estados finais e essa seta aqui indica o estado inicial. Então, quando o autômato está lendo uma palavra, nada mais do que ele está fazendo é começar no estado inicial e seguir as arestas que representam aquela palavra. Se ele terminar no estado final, ele aceita. Se ele terminar no estado final, ele rejeita a palavra. Aí a gente está interessado em quais são as palavras que o autômato diz sim, por exemplo, ele aceita. E isso a gente chama de linguagem reconhecida, que é o conjunto de todas as palavras que o autômato aceita. Aí a gente diz que uma linguagem é regular, uma linguagem é qualquer conjunto de palavras. Aí a gente diz que ela é regular quando ela é a linguagem aceita por um autômato finito. E aí o nosso último teorema diz que um subshift é sófico se e somente se a sua linguagem é regular. Aí aqui tem algumas referências da parte da dinâmica simbólica, da teoria da computação, e essa última parte que liga a dinâmica simbólica com a teoria dos autômatos finitos. Muito obrigado.